Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 113. Louvar o Senhor, como já falamos, né, por aqueles que aniversariaram. O presbítero Edgar já fez menção. Ontem foi uma maratona. Estava até compartilhando com o seu Pedro Hamilton, que por ocasião aniversariou ontem. Né? Ontem eu passei o dia em festa. Terminei lá com o seu Pedro Hamilton. De lá ainda liguei para Diandro, ou melhor, Diandro estava lá. Liguei para Eduardo, que também está aqui conosco, não o vejo, mas Eduardo está aqui conosco, ali ele. Liguei para ele, também aniversariava ontem. Também a gente almoçou junto com Érica, a minha cunhada. Depois fui para o aniversário de Emanuel. E é só festa, né? Hoje nosso irmão Diandro aniversaria. Ravi, filho do nosso irmão Vona e Marcela, também está aniversariando. Nosso querido Eric, o famoso trader arretado, aniversariou também. E é só festa, só celebração. Essa semana nós temos, como você já viu aí, alguns aniversariantes para facilitar: calça 44, sapato 39,40, camisa 3,4, e aí você não precisa estar, se constrangendo para, entendedores entenderão, né? Sem mais comentários, Salmo de número 113. Nós vamos para a parte 2 hoje, né? Não sei se... acho que eu não coloquei aí, talvez não, mas vamos para a parte 2 hoje, que é exatamente do verso de número 6 em diante. Verso número 6 em diante. Vamos junto comigo? Vamos ler todo o Salmo, mas a nossa meditação vai se basear no verso 6 em diante, haja vista que nós já vimos do versículo de número 1 a 5 na última exposição. Diz assim a santa palavra do Senhor: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Já estamos orados, pelo presbítero Edgar, e eu gostaria só de relembrar algumas coisas que a gente viu ao longo desse precioso salmo. O primeiro deles, a gente viu que nós temos nesse salmo, até o salmo de número 118, chamados salmos de aleluia, até o 17, salmos de aleluia, onde você tem essa expressão, via de regra, ela sempre aparecendo como um convite do louvor a Deus, assim como quando ele vem no fim, é como se eles, diante de tudo que viram, também são convocados a louvar a Deus à luz de tudo que viram. Então, quando ele vem no início, ele é tipo uma convocação para o louvor, diante do que eles verão, e fechando, diante do que viram, louvem ao Deus eterno. Nós vimos, passar aqui rapidamente, que eram salmos cantados nas grandes festas de Israel. Semana retrasada, nós vimos, não acho que foi antes do encontro de jovens, nós vimos que do verso 1 a 5, o salmista, ele argumenta, deixando muito claro que não há absolutamente nada grande demais comparado a Deus, e foi isso que nós atravessamos, falamos um pouco sobre como essa
descrição de Deus nos causa encanto e nós nos encantamos com aquilo que é belo. Deus mesmo nos proporciona isso, como se desse para a gente aquilo que no restaurante às vezes a gente vai e almoça e de repente acaba o almoço e passa aquele malvado do rapaz, do garçom, com aquele carrinho de sobremesa e a gente fica com a boca, né, escorrendo ali, querendo comer algo e sendo atraído pelo doce, pelo pudim que passa lá. E é um pouco disso que o salmista vai tentar nos mostrar, que ao nós nos encantarmos com as belezas que nós vemos dessa vasta criação de Deus, com a beleza do céu, com a beleza da natureza, com a beleza e complexidade do ser humano e as várias complexidades que nós nos deparamos ao longo de tudo que contemplamos, isso aponte para aquele que deu beleza às coisas. Como alguém já disse, que nós nos encantamos com aquilo que vemos de belo, mas imagine a beleza daquele que deu beleza às coisas. E é um pouco disso que o C.S. Lewis falava, né? A coisa mais doce em toda a minha vida tem sido o anseio de encontrar o lugar de onde toda a beleza veio. E a gente caminhou um pouco nisso aí. A gente falou sobre como Deus, né, destronou as divindades lá do Egito. A cada praga era uma divindade sendo destronada, Deus demonstrando claramente que, na verdade, quem domina sobre tudo e todos é o Deus de Israel. Existiam deuses que cuidavam do Nilo, por exemplo, essas 3 divindades aí, e lembra qual foi a primeira praga que aconteceu? Transformação da água do Nilo em sangue, mostrando claramente que nenhuma divindade foi capaz de proteger o Nilo para com aqueles que de fato eles não tinham poder para proteger. Vimos que outras pragas também vinham, dentre elas as pragas das rãs, e tinha uma deusa lá chamada Anuket ou Eket, que também era uma divindade, e uma das pragas foi exatamente a praga das rãs, e na verdade foi uma grande, como diz essa passagem, né? Entraram na casa, no quarto, no leito, nas casas, sobre o povo vinha rã, e era um terror naquela nação, essa praga, o que denotava que essa divindade, no lugar de ser benéfica, ela aparentava ser maléfica, ou no mínimo ela não tinha poder para atenuar todos os problemas que aquela praga estava trazendo. E aí a gente findou com o famoso pregador metodista John Wesley, e ele tem uma frase muito clássica, né, muito conhecida, que é essa daqui. Ele dizia que não me preocupava com o que pode acontecer daqui a 100 anos. Vale lembrar que a Inglaterra da época de John Wesley estava convulsionando, problemas econômicos, problemas morais dos mais variados, problemas na área social, política. Era um caos o que estava acontecendo, e ele para e diz: não me preocupo com o que pode acontecer daqui a 100 anos, porque aquele que governava o mundo antes de eu nascer cuidará disso igualmente quando eu estiver morto. A minha parte é melhorar o momento presente. A minha parte é ser um instrumento do céu para melhorar pelo menos essa geração que eu estou inserido. Mas, Yolanda, o ponto é que eu preciso descansar meu coração, entendendo que ele continuará governando. Onde é que você estava de Caldas quando ele governava antes de você nascer? Ele continuava governando. Quando você dorme, ele continua governando. Quando você acorda, ele está lá governando todo esse globo, todo esse universo. Então a gente viu, primeiro aspecto, o quê? Está aqui? Não há nada grande demais comparado a ele. E ele vai deixando isso muito claro, verso número 1 a verso número 5. Lembra que o salmista faz uma tríplice aqui repetição, quando ele, no verso de número 1, ele diz aleluia. Lembra que aleluia é um chamado ao louvor? Então temos aqui louvai, praticamente o verso número 1. Em seguida vem a palavra louvai de novo, 2 vezes, servos do Senhor. Em terceiro lugar, ainda no fim do verso número 1, louvai o nome do Senhor. E aí, quando você chega no verso número 4, o autor deixa muito claro que por que nós devemos louvar ao Senhor? Aí ele diz, excelso, verso 4, excelso significa acima. Você percebe mais uma vez uma tríplice repetição aqui. Verso número 4, excelso, acima. Acima é o Senhor.
acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Louvai, louvai, louvai. Por quê? Porque Ele está acima, acima, acima. Ele está acima de absolutamente tudo, e por essa razão nós devemos, em resposta ao que Ele é, o lugar em que Ele ocupa, Ele está acima de tudo, por isso nós devemos louvar a Ele. Só que hoje eu gostaria de caminhar junto com você para uma segunda parte do Salmo, que vai dizer assim: não há nada pequeno demais diante do nosso Deus. Pule comigo, verso número 6, portanto, vamos caminhar junto aqui, porque esse Salmo, irmãos, quando a gente começa a perceber algumas nuances que ele traz, tem algo belíssimo aqui, maravilhoso, que eu espero que você se identifique tanto quanto eu me identifiquei quando eu pensava nele. Diz assim, verso número 6, vai lá comigo: que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Óbvio que ele está vindo do verso 5, né? Vem comigo, vamos do verso 5 só para a gente pegar a ideia. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus? Tema do nosso sermão, baseamos nessa frase do verso número 5. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Os versículos anteriores servem para mostrar a beleza e a grandeza do verso de número 6. O que impressiona aqui é como a glória de Deus serve para destacar a beleza da graça do próprio Deus. Como nós já falamos, o tríplice louvor do versículo número 1 está lá posto. E está posto porque o salmista está encantado, maravilhado, digamos que extasiado, em perceber que este ser tão grandioso, descrito por ele, dos versos número 1 a 5, esse ser que a gente costuma na teologia usar um termozinho chamado de transcendente. Ele cria esse vasto universo, mas esse vasto universo não pode conter esse Deus, não pode contê-lo, de modo que ele é transcendente, ele transcende esse vasto universo. Ele vai além desse vasto universo, porque esse universo não pode contê-lo. De modo que ele está extasiado, entusiasmado com esse ser tão grande, tão transcendente como é, tão maravilhoso como é, tão grandioso como é. Ele se encanta, porque diante de tamanha grandeza, ele passa a dar atenção a simples mortais, como eu e você. E esse ser tão impressionante, olha para mim e olha para você aqui embaixo. E olha para a gente como a gente que nem sempre reverencia Ele como deveria ser reverenciado. Apesar dessa glória que Ele tem, Ele se importa conosco. E aqui a imagem retratada é que Deus está entronizado. Presta atenção, tão acima, tão alto, que até para observar, não sei se você notou, mas até para observar as coisas celestiais, isto é, os céus, ele precisa se curvar. Veja, os próprios céus, verso número 6, os próprios céus quase se perdem de vista debaixo dos seus pés. A imagem que ele está tentando transmitir é exatamente essa. Tem quando a gente está tão alto no lugar que a gente não consegue ver direito as coisas lá embaixo, né? Quando a gente anda de avião, não é assim? A gente pensa não porque sabe da realidade, mas parece todo mundo formiguinha lá embaixo. Gente, a gente não consegue ver. Coisas, casas, a gente vê mais minúsculas, prédios pequenos. E veja, a imagem que ele traz não é da terra, mas das coisas celestes. O que há debaixo dos pés deles, das coisas celestes, é como se fosse perdendo-se de vista. Por essa razão, ele precisa fazer o quê? Verso número 6, se abaixar, inclinar, que é o termo que ele usa aí. Não apenas Deus se inclina para ver a terra, mas Ele se inclina para ver os céus. Se os céus é as coisas, ou é o lugar mais alto que os nossos olhos podem alcançar, até o que é mais alto do que os nossos olhos podem alcançar, está muito abaixo dos pés daquele que é o Altíssimo. Expressão essa que os salmistas em muitas ocasiões costumam utilizar para Deus, costumam utilizar para o Senhor. Mas temos várias coisas, para além disso, interessantes aqui. E uma delas é que a maioria, irmãos, dos reis da antiguidade, eles eram inacessíveis ao povo. Veja, os reis da antiguidade, os deuses, as divindades e os próprios reis, eles não eram muito acessíveis, ou como alguns
teólogos, inclusive, dizem, eles eram inacessíveis a seu povo. Escute, ao mesmo tempo, os filósofos pagãos não podiam acreditar que o grande Deus observasse os pequenos eventos da história humana, pois o retratavam muitas vezes em certa indiferença a todas as necessidades e lamentos de suas criaturas. Então, quando os filósofos eles iam descrever algumas coisas acerca de Deus ou da divindade, eles retratavam essas divindades muitas vezes indiferentes às dores humanas, indiferentes às tristezas que nos assolam aqui embaixo, indiferentes a muitas coisas que nós vivenciamos aqui, aos dramas das criaturas. Porém, o ser que é descrito aqui é totalmente diferente destes que eram descritos. Por quê? Porque esse Deus, ele não está indiferente. A imagem ele se inclina para ver as coisas. Ele se preocupa com aqueles que estão lá embaixo. E mais, esse ser descrito no Salmo de número 113, ele é descrito em outras passagens bíblicas como o nosso pastor. Ele é descrito como aquele que supre as nossas necessidades e que tem cuidado de nós. Ele é descrito como nosso refúgio e nossa fortaleza. Ele é descrito como aquele em que nós temos a nossa proteção. Ele é descrito como aquele que é o nosso guardião. Ele é descrito como aquele que inclusive conta os fios de cabelo das nossas cabeças. Ele é descrito como o amigo atencioso que nós podemos ter. Ele é descrito como aquele que se solidariza com as aflições que nós enfrentamos, como por exemplo, nossa irmã Giovana, nossa irmã Lena estão hoje, nosso irmão Diego também, estão hoje lamentando a perda do marido, lamentando a perda do sogro, lamentando a perda do pai. Ele está sendo descrito em inúmeros casos na Escritura como alguém que está solidarizando-se com as nossas aflições e que também considera as nossas necessidades. Por isso que Jó certa vez disse assim, olha o que Jó disse, eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Ele é grande demais, mas ele não despreza ninguém. Você já viu gente grande para nós, que despreza facilmente pessoas menores do que ele? Grandes nos mais variados aspectos, seja por uma questão econômica, seja por uma questão social, seja por quaisquer questões. Elas costumam desprezar outras que são menores. Deus é a maior divindade, ou Deus é a maior pessoa existente nesse vasto universo. Deus é este ser estupendo descrito aqui, mas não por ser o que é, faz dele esquecer e desprezar pessoas como eu e você, nas mais variadas situações que nós enfrentamos. Portanto, o ponto é, embora esteja infinitamente acima deles, acima de nós, ele se curva, ele se digna em olhar para baixo. Então, claro que um ser como esse, o salmista acerta, ele deve ser louvado. Mas eu queria que você pudesse refletir comigo na nossa primeira lição. Se ele se preocupa e ele olha para baixo, ele sabe o que nós passamos e nos assiste nas necessidades que nós enfrentamos. Essa é a primeira lição que eu quero que você, junto comigo, extraia dessa passagem. Ele sabe o que passamos e nos assiste nas nossas necessidades. Mas me permita avançar junto com você. Nós temos uma outra coisa que eu vou botar assim, muito, muito com M maiúsculo, U maiúsculo, I maiúsculo, T maiúsculo, O maiúsculo. Muito em caps lock, em caixa alta. Muito interessante ainda aqui nesse versículo 6. Essa foi uma das joias, das pérolas que a gente conseguiu perceber, entendendo esse salmo. Preste atenção, há duas proposições no texto que a razão humana jamais pode reunir. Vou repetir. Há duas proposições no texto, versos 5 e 6, que a razão humana, o intelecto humano, ela jamais seria capaz de reunir. E eu me refiro a estas, o verso de número 5, parte B, e a proposição seguinte é o verso de número 6. Veja o que diz, o verso 5, parte B. Ele diz assim, cujo trono está nas alturas, ou que habita nas alturas. Aí, verso número 6, mas ele, verso 6, se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra.
se curva para ver o que está acontecendo nos céus e na terra. Preste atenção, o que eu estou querendo argumentar é o seguinte: a razão humana, a razão, melhor dizendo, pela qual a mente humana jamais pode reunir estas duas ideias, é que elas não poderiam, na natureza das coisas, ser reunidas aqui, exceto por uma terceira revelação que nós temos, que deve vir do próprio Deus. Como é que faz para reunir essas duas coisas e mostrar as duas em perfeita harmonia acontecendo? Um ser que vive nas alturas, mas que ao mesmo tempo ele se inclina para ver as coisas que passam aqui nessa terra. E eu queria que você prestasse atenção na beleza disso. Uma das formas da gente entender isso é óbvio que Deus tem alguns atributos e que Deus, por esses atributos, rapidamente ele haveria de saber de todas as coisas que acontecem aqui embaixo, mesmo estando lá em cima. O atributo da onisciência divina, o atributo da onipresença divina. Mas embora essa seja uma resposta, e uma resposta razoável, eu entendo que não é esse o ponto aqui. O caminho não é por essa resposta, embora ela responda também. A mente humana não pode reunir sem que não seja dessa forma que eu entendo que o verso aqui está nos mostrando. Por que que isso aqui é muito impressionante? Especialmente porque a gente está tratando de Antigo Testamento aqui. E como o Antigo Testamento ele acaba revelando algumas coisas, ou ele acaba apontando para coisas belíssimas que ainda não tinham acontecido, mas que aconteceriam. Portanto, eu quero que você preste atenção exatamente nesse termozinho que ele tem no verso número 6. O termo é inclinar. Inclina, aqui é a palavra hebraica que significa isso aqui, ó. Inclina. Deus que se inclina é uma palavra hebraica que significa ser ou tornar-se humilde. Vai vendo a beleza disso aqui. Ele se inclina ou ele se torna humilde. Inclina é ser humilhado, inclina é ser rebaixado, colocar em lugar inferior. Veja, ele está dizendo assim, que se torna humilde, traduzindo a palavra inclina aqui por essas expressões aqui. Vem junto comigo, traduz junto comigo aqui, ele diz assim, ó, que se humilha, que é rebaixado, que é colocado em lugar inferior, para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Preste atenção no que ele está tentando dizer. Porque o que nós temos aqui na palavra inclina é exatamente a terceira revelação para que estas duas grandes verdades possam ser juntadas aqui. A primeira, qual é? O Deus das alturas, verso número 5. A segunda proposição, qual é? Verso número 6, que se inclina. Como é que essas duas verdades, como é que essas duas proposições, elas se harmonizam? Como é que Deus fez, ou como Deus operou para que o Deus que está lá em cima, ele se inclinasse e pudesse contemplar todas essas coisas que nós passamos aqui? A resposta está logo adiante. A resposta é esse famoso e clássico texto que nós temos em João capítulo 3, verso 16. A resposta é, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que está lá em cima, ele se humilhou para que pudesse realmente lidar com todas essas questões e conhecer mais do que nunca toda essa realidade terrena que eu e você enfrenta aqui embaixo. A harmonia do verso 5 com 6 é a encarnação de Jesus Cristo. A beleza disso aqui é estupenda, porque nós estamos tratando de um texto lá do Antigo Testamento, onde Deus já está dizendo a maneira como Ele ia lidar com essas coisas terrenas aqui. Mas eu queria ir além, para que você pudesse caminhar junto comigo nesse texto de Filipenses capítulo número 2, verso número 5 a 8, porque ele vai além do que a gente está dizendo. Na verdade, ele vai expandir essa concepção. Lembra? O inclinar aqui foi exatamente isso, de Filipenses capítulo 2, verso número 5 a 8. Lembra que inclinar é
ser ou tornar-se humilde, ser humilhado, ser rebaixado, ser colocado no lugar inferior. Inclina, esse é o significado. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, vamos lá, veja o inclinar aqui, veja o momento em que ele se inclinou. O momento em que Deus se inclinou foi exatamente isso aqui, ó. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, me acompanha, ele diz assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Agora ele se inclinou, veja, verso número 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se inclinou. A si mesmo se humilhou. A inclinação é exatamente a encarnação do verbo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O grande impulso, não tem quando a gente está num toboágua, aí vai assim, vum, ou quando a gente vai pular de algum lugar, a gente dá um impulso para pular. O grande impulso dos céus, que contempla todas as coisas lá no alto, para se inclinar aqui para baixo, foi a encarnação do verbo. Esse foi o grande impulso, foi o nascimento de Jesus Cristo pela Virgem Maria. E foi o grande impulso da inclinação, daquele que não nos deixa abandonados aqui embaixo. Daquele que sabe muito bem do que a gente passa aqui. Por quê? Porque Ele não é indiferente aos nossos dramas. Ele se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele se inclinou. O alto, o inacessível, o autoexistente, que de nada depende, foi também aquele que se humilhou, que se fez carne, que desceu de seus altíssimos céus e veio ao encontro dos homens para abençoá-los. Não admira que ao contemplarmos um salmo como esse, nós sejamos convocados ao louvor. Eu e você não pode ficar indiferente. A gente não pode lidar com essas coisas, escutar essas coisas, saber dessas coisas e fazer como se isso fosse a coisa mais simples e a coisa mais banal. A ponto disso não aquecer o nosso coração, não nos impulsionar exatamente ao louvor e adoração a Ele. Por essa razão, Billy Graham certa vez disse assim, ele disse, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, foi Deus descer e pisar na terra. Esse foi o grande acontecimento da história do universo, foi Ele descer dos altos céus e pisar aqui na terra. Mas observe algo mais, vê o grande rei do céu curvando-se da sua altura, e condescendendo em oferecer termos de reconciliação com as suas rebeldes criaturas, é algo que deve constranger-nos. Ver a majestade ofendida, a gente está falando do que habita em lugar inacessível. A gente está falando daquele que habita para além dos céus, que os nossos olhos não alcançam. É ver a majestade ofendida pelos nossos pecados, convidando-nos, transgressores, a aceitar o seu perdão. Ver Deus persuadindo, implorando, suplicando que os homens se convertam a Ele, com tanto fervor, com tanta insistência. Porque veja você, quantas vezes você já entrou numa igreja e já escutou acerca de Jesus Cristo, sobre a realidade e a necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, de arrependimento dos seus pecados, de fé em Jesus Cristo como seu Salvador? Quantas vezes você já escutou isso? Quantas vezes você nem entrou na igreja, mas em determinado momento você estava no lugar e de repente alguém chegou para você e disse assim, rapaz, e começou a puxar um assunto, falando do Evangelho de Jesus, da necessidade nossa, do Redentor, e você escutou e passou, e passou, e passou mais uma vez. Quantas vezes ver essa insistência da divindade, chamando-nos a reconciliação com Ele,
deve ser algo que precisa constranger-nos. Ver o adorável Espírito de Deus, com infinita longanimidade e benignidade, sujeitando-se ao desprezo e ao insulto que muitas vezes você já deve ter dito contra ele. E aos insultos estes de gente miserável como nós, desprezíveis e infelizes, como mortais pecadores que somos. Como é que Deus ainda continua insistindo com gente como a gente? Que o despreza, que o insulta muitas vezes com a maneira de viver, que despreza o seu contínuo, insistente chamado. É assombroso ele não lá de cima fazer assim, ó, e lhe fulminar, tornando-lhe cinzas. Diante de tamanha ingratidão do nosso coração muitas vezes, da nossa indiferença muitas vezes, porque eu e você, se tivéssemos graças a Ele, que nós não temos essa possibilidade, mas se Ele desse a oportunidade de trocarmos de lugar, talvez você já tinha se fulminado. É assombroso, é assombrosa a misericórdia e a graça divina para com as nossas vidas. E me permita continuar. O salmista em seguida ilustra a verdade que acabou de dizer. Eu estou no verso número 7, por favor, me acompanhe. Ele diz assim, verso 7. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Presta atenção, o versículo número 7 e 8, eles são tomados quase palavra por palavra do cântico lá de 1 Samuel, capítulo 2, verso 8. Olha, vê se não é, verso 7 e 8. Diz assim, ó, o cântico: levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado. Esse aqui é o exemplo, é um exemplo de como ele se curva graciosamente por amor. Veja, o desvalido, ele poderia ser traduzido aqui como fraco, o pobre. Monturo, ele refere-se à antiga cremação dos lixos das cidades. Lembra? Até aqui em Campina nós tínhamos, né? Onde os homens eram expulsos da sociedade e lá ficavam. Eu coloquei algumas imagens, eu já tive a oportunidade, poucas vezes, mas a gente já teve a oportunidade de ir lá. Não sei se você já teve a oportunidade de ir num famoso lixão. Às vezes você ia, levava, como foi o nosso caso, levamos refeições, marmitas para algumas pessoas que lá estavam. É algo assustador. Quando você vai andando, é rato que passa para um lado, é barata que passa para o outro, e de repente você vê um bebê deitado em berço esplêndido. Como se aquilo fosse a coisa mais normal entre eles. É barata que vai para um lado, é barata que vai para o outro. E é exatamente essas figuras que aparecem como convidados da festa. Urubus para lá e para cá, e convivendo com os moradores de lá. Sabe, era lá nos monturos que os pobres tentavam separar algo que pudessem comer entre os alimentos estragados que lá chegavam, não só naquele tempo que o salmista está aqui descrevendo, mas nos nossos dias também. Quem já visitou sabe muito bem que essa era uma realidade. Agora presta atenção, o original hebraico, ele diz literalmente assim, ó, monturo literalmente, ele diz assim, ó, montão de lixo. A tradução é exatamente essa. Ele diz: ele ergue do pó o desvalido, o pobre, e do montão de lixo o necessitado. Crianças pobres sempre estavam ali. Aqueles lugares tornaram-se paraísos, como você está vendo aí, de urubus. Os ratos infestam, as enfermidades tomam conta. Lá eles estavam abandonados. Era esse o estado em que eles se encontravam. É esse o estado dessas pessoas que Deus está descrevendo. Esse é o real estado nosso. Esse é o nosso estado natural, em virtude dos nossos pecados. Me permita dizer uma coisa. Essa é a descrição da sua vida. Essa é a descrição da nossa vida sem Deus. Em virtude dos nossos pensamentos iníquos,
nossos pensamentos ímpios, das nossas ações profanas, do local em que eu era, como um lixo. Essa é a descrição, irmãos. Do local onde eu era, como um lixo, sem valor. Esse ser, ele invadiu o lixão. Ele adentrou pelas portas fedorentas daquele lugar. Ele espantou aqueles animais terríveis que estavam ali pairando naquele local. Animais terríveis que estavam talvez até na espreita de pegar um ou outro que estivesse ali mais debilitado. Ele adentra por aqueles lugares, afasta todos aqueles urubus e animais peçonhentos dos mais variados que lá possam estar. Ele veio me encontrar e ainda por cima me chamou pelo nome, como diz a Escritura Sagrada. Isso mexe com você? Isso mexe com o seu brio? Isso mexe com o seu ego? Isso mexe com o estado das coisas? Isso mexe com você? Que essa é a descrição, essa é a realidade da nossa vida. Ele mergulha e diga: vem cá, Valquer, vem cá, fulana, vem cá, cicrana. Sim, Ele veio nos salvar. Não apenas isso, Ele veio nos lavar, essa podridão que nós estávamos inseridos. Mas Ele veio, para além disso, também nos alimentar, porque sem comida a gente estava. E Ele me prometeu levar para a casa do pai dele, porque sem casa eu também estava. Sujo, podre, sem comida, num lugar terrível. Ele adentra, espanta tudo e me chama pelo nome e diz que existe uma casa para que eu possa para sempre morar com Ele. E lá terei um pai para cuidar ao longo de toda a minha vida, acerca de tudo que eu vou enfrentar ao longo da minha trajetória. A grandeza disto é que aquele que estava nas maiores alturas, aquele que estava nos altos céus e que vivia em meio a toda pureza, porque era esse o estado da sua realidade. Ele desceu nas maiores profundidades, a fim de buscar aqueles que se encontravam na maior sujeira. Poderosos foram os braços que me ergueram e lhe ergueram. Poderosos são os braços que ainda nos erguem, e poderosos são os braços que nos erguerão até chegarmos à nossa casa celeste. É por essa razão que o salmista diz assim: louvai ao Senhor. Salte comigo para a lição, melhor dizendo. A lição é: você e eu não fomos ignorados por Deus. Qual a implicação disso para hoje? É que você e eu não seremos ignorados por Deus. Se não fomos enquanto estávamos no estado descrito aqui, não seremos no estado descrito por Ele agora. Não sofremos sem Ele ver. Do mau cheiro das tristezas, dos detritos das angústias. Embora sejamos ignorados pelos homens, embora nossos amigos até se afastem para longe de nós, ainda assim, ouça, Deus olha para baixo, e do seu trono majestoso olha para você mesmo, em meio à infinita variedade das suas obras. Volto a dizer, você não é ignorado, nós não fomos ignorados. Lembre quantas vezes você já esteve em necessidade e Deus foi lá e lhe ergueu. Mas para além disso, porque a gente fica quase que como
samba de uma nota só, não é? Pensando só nos sofrimentos e nas misérias que passamos e dificuldades que atravessamos ao longo da caminhada. Isso é uma bênção, Deus nos assistir. Mas venha antes e contemple a beleza de um ser que adentrou nas profundezas da sujeira e de lá lhe arrancou. Esse foi o maior presente que Ele lhe deu. Esse foi o maior presente que Ele nos deu. Verso número 8. Diz assim: para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Os príncipes aqui são os príncipes do seu povo. Obviamente que a teologia da prosperidade já utilizaria e utiliza esse texto para exatamente pensar em dinheiro. Ele diria mais ou menos assim: veja, você é um príncipe. Você é príncipe. Você já viu príncipe pobre? Esse seria o argumento. É verdade que você se tornou um príncipe. Olha para quem você era sem Cristo. E agora, olhe para quem você é com Cristo. Olha a herança que você terá. A Escritura diz que nós governaremos com Ele. A Bíblia diz que você e eu fazemos parte do povo que estará para sempre com Ele. A pergunta é: isso não lhe é suficiente? E por que não é? As pessoas inserem dinheiro. Você não se satisfaz com o fato de ser um filho de Deus. Você não se satisfaz com o fato de que você reinará com Cristo. Você já não se satisfaz mais com a verdade de que Ele estará para sempre comigo. Para persuadi-lo, os pregadores diziam assim: você é um príncipe, Ele lhe vai dar as riquezas, Ele vai lhe dar dinheiro. Aí sim você está persuadido. Porque a riqueza nossa não é dinheiro. A riqueza nossa se chama Jesus Cristo. Essa é a riqueza do verdadeiro cristão. Essa é a grande riqueza que nós temos. Oh, irmãos, isso mexe com a gente, ou pelo menos deveria mexer. Porque a gente não precisaria estar sendo persuadido por nada. Olha, vem para Jesus e você vai ter seus problemas resolvidos. Venha para Jesus e você vai ter uma vida feliz. Eu não preciso colocar adendos na beleza, na riqueza da pessoa de Jesus Cristo. Nós não precisamos fazer isso, porque à medida que você coloca beleza, você tira beleza. Na verdade, quando você coloca riquezas terrenas, você tira a verdadeira riqueza. Ele não precisa de adendo. Ele é rico, Ele é belo. E Ele é suficiente, e deve ser sempre suficiente para mim e para você. Cristo nos é suficiente. Certa vez Jesus, reprovando as riquezas, Jesus disse assim: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A famosa frase de Spurgeon que dizia assim: melhor sua rica pobreza do que a pobreza dos ricos que não têm fé em Jesus. A verdadeira riqueza é Cristo. E para que você não compreenda-me errado, se você for alguém que possui riquezas, Billy Graham, usando ele uma vez mais, ele disse assim: não existe nada de errado com homens possuírem riquezas, o errado é a riqueza possuir homens. Cristo, nunca esqueça, é a verdadeira e maior riqueza que um homem pode ter. Um crente em Jesus Cristo, escute isso, um crente em Jesus Cristo, que more na favela que tem aqui na Liberdade. O homem que tem Cristo e que more no lugar mais humilde e pobre dessa cidade chamada Campina Grande, ela é mais rica do que Bill Gates e Elon Musk juntos. Porque a verdadeira riqueza é uma pessoa. Enquanto você não entender isso, você vai correr atrás de tantas coisas. Porque somente Cristo pode erguer os pecadores do monturo e colocá-los no trono para reinar com Ele por toda a eternidade. Findo, verso do número 9, ele diz assim: veja, de modo consciente, presta atenção, o salmista que citou nos versículos 7 e 8, o cântico de Ana,
Ele retrata a realidade dela estéril como mais um ato de bondade de Deus. E aqui leia-se, mais um ato da inclinação de Deus. Veja, verso número 9, olha o que ele diz. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos, aleluia. Irmãos, uma das maiores tragédias para uma mulher casada na nação de Israel era ser estéril, isto é, viver sem filhos. Segundo o pensamento antigo, escute, ela estaria sob o julgamento de Deus e era considerada uma maldição. Significava também que ela poderia ficar sozinha na velhice, sem ter ninguém para lhe ajudar nesse período tão delicado muitas vezes. Então, só para você ter uma ideia, presta atenção. Quando um homem manifestava grande alegria, sei lá, conquistou algo, alcançou algo que tanto sonhava. Então, um homem, quando ele queria externar grande alegria, era descrito como sendo uma mulher estéril que, por fim, teve um filho. Qualquer coisa que era excessivamente valiosa ou que trazia demasiada alegria, intenso júbilo, era exatamente assim descrito, ó. Isto é tão precioso como os filhos da mulher que era estéril. Era assim. Isso é tão maravilhoso que é como os filhos da mulher estéril. Lembre, as estéreis mais conhecidas e significativas foram Sara, Rebeca, Raquel, as esposas dos patriarcas, Ana, lá de 1 Samuel, Isabel, ali de Lucas capítulo número 1. Escute, Deus olhou para a aflição de suas servas e abriu a madre delas. E isto nos ensina algo belíssimo aqui no verso número 9. É que, olha que coisa linda isso, irmãos. Aquele que governa o mundo, lembra? É o ser grandioso desse vasto universo que transcende esse mundo cá criado. Esse ser que é transcendente, que governa o mundo, que governa as nações, que governa o universo, tudo isso na esfera pública, ele também governa na esfera privada. Ele governa no público, nas coisas grandiosas, mas ele governa no privado, nas coisas pequenas. Ele governa na privacidade da família. O desvalido, o necessitado e a mulher estéril são exemplos da bondade, da graça divina. E ao mesmo tempo elas estão ali para mostrar que, embora ele esteja acima dos céus, ele também se encontra ao lado dos abandonados. Você percebeu que essa é o caminho aqui do salmista? Que embora ele esteja nesse lugar exaltado, ele está ao lado dos abandonados, das mulheres estéreis, do desvalido, daqueles que foram rejeitados. Como a glória de Deus serve para destacar a grandeza da sua graça e misericórdia. E é por essa razão que eu poderia lhe dizer, não o rejeite. Nunca o rejeite. Nunca diga não para ele. Concluindo, o Salmo finda, verso número 9 aí, com uma expressão bem conhecida. Ele diz, aleluia. O salmo basicamente é um círculo, percebeu? Ele termina onde começa. Ele termina onde começou. Louvando o Senhor desde a sua primeira sílaba até a última. E o que é que eu quero dizer para mim e para você? Que o salmo da nossa vida, que a nossa vida tem essa mesma característica do Salmo 113. E jamais conheça uma pausa até a sua conclusão. Que a nossa vida seja do início ao fim, sem pausa no caminho, uma vida de contínua, de constante, de ininterrupta gratidão e louvor ao nosso Deus.
Meus irmãos, conta uma história que durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos, era costume uma família que tivesse um filho que serviu ou estivesse servindo as Forças Armadas, eles colocarem uma estrela na janela frontal da casa. Estrela na janela frontal. Porém, uma estrela dourada indicava que o filho, se tivesse uma estrela dourada na janela, indicava que o filho daquela família acabou morrendo por apoio à causa do seu país. Na batalha, acabou falecendo. Um senhor chamado Harry Lauder contou uma história comovente sobre esse costume. Conta que ele estava em uma noite, melhor dizendo, ele conta que um homem, numa noite, andando pelas ruas de Nova York, acompanhado pelo seu filho, que tinha tão somente 5 anos, ele começou a caminhar por aquelas ruas coloridas, cheias de luzes. E o pequeno começou, o garotinho, a ser atraído pelas luzes que brilhavam nas janelas das casas. E ele começou a querer saber do seu pai por que algumas casas tinham exatamente uma estrela nas janelas. O pai começou a explicar que aquelas famílias, elas tinham dado o seu filho para combater na guerra. E por essa razão, eles colocavam lá a estrelinha na janela. A criança, quando escutou a história, ela começou a bater palmas quando viu outra estrela na janela da casa seguinte. E ele batia palmas e exclamava: olha, papai, outra família que deu o seu filho para o nosso país que estava em guerra. Finalmente, de tanto caminhar, eles chegaram no lugar bem isolado, depois de percorrerem várias casas com janelas e estrelas douradas. Chegaram no lugar onde não tinha casas, mato, e daquele lugar, debaixo de uma árvore, aquela criancinha avistou tão somente uma única grande e bela estrela dourada que no céu brilhava. O pequenino voltou para o seu pai, o olhou dentro dos olhos e disse: papai, olha aquela estrela que está lá no céu. E Deus também deve ter dado o seu filho. O pai disse: sim, filho, é verdade. Há uma estrela na janela de Deus. Sabe o que ele fez por mim e por ti? Ele deu o seu filho, por causa do seu amor por nós. E a beleza desse salmo é que ele apresenta para nós a estrela dourada como uma expressão de um Deus que está distante e perto, que está lá e está aqui, que nos ama e que nos arrancou e que nos salvou, que nos libertou. É sobre isso. Essa é a nossa história. O Salmo 113 é o salmo da redenção, da encarnação e da nossa salvação. Baixe sua cabeça. E eu só espero que você possa agradecer a Ele. Por tamanha salvação. Por tamanha graça. Por tamanha misericórdia.
Oh, Deus bendito. O que poderíamos dizer diante de um salmo tão belo? O que poderíamos dizer diante de um salmo estupendo? O que poderíamos falar diante de uma descrição tão maravilhosa? Aquela criancinha estava certa. Há uma estrela dourada na janela do Senhor. Tu destes o teu filho na guerra. E a tua mensagem, verdade, é tão preciosa que soldado em guerra abatido acaba perdendo batalha. Quando te abateram, ao terceiro dia o Senhor se ergue e decreta a vitória do Senhor sobre o maior inimigo nosso. O inimigo do ser humano, a morte. Tragada foi a morte na vitória. Louvamos-te, ó Deus, por ser o que és e se compadecer de seres como nós. Como diz a canção, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe acontece. Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me e amarra-me a Ti. Tu és tremendo, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Perdoa nossa ingratidão, perdoa nossa indiferença, perdoa-nos, Senhor, in totum, todas as coisas. Quando não respondemos de maneira adequada a tamanho amor, a tamanha graça, a tamanha misericórdia, em vários sentidos, perdoa-nos. Perdoa-nos e perdoa-nos. O Senhor merece muito mais do que fazemos para Ti, por Ti e para o Teu reino. O Senhor merece muito mais do nosso tempo, o Senhor merece muito mais dos nossos dons, o Senhor merece muito mais do nosso louvor, o Senhor merece muito mais dos nossos bens, o Senhor merece muito mais, porque o Senhor nos deu muito mais. Dá-nos a Tua graça, tão somente para entender a beleza dessa verdade, porque ela nos constrange e nos impulsiona a agir de maneira adequada, para a glória e louvor do Teu nome. Assim te oramos, no nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o grupo de louvor para a gente encerrar.